Amém. É isso. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Pode assentar, fica à vontade. Louvamos a Deus por esse dia. Bem quente. Bastante calor hoje, né? O ar-condicionado ali está em manutenção, mas em breve vai estar tudo bacana, funcionando. E só eu com essa camisa de manga comprida aqui, né? Abotoadinha. Glória a Deus. A Josi falou que eu estou alinhado. Vendo como que a mulher sábia edifica? Estou alinhado. Gostei, hein? Vai ganhar até uma caixa de bombom depois. Glória a Deus. Irmãos, é sempre um prazer, né, poder estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero ler com vocês o capítulo 5 do Evangelho que Lucas escreveu. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num desses barcos, porque pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos assentados mesmo, vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor, pedir a Ele que venha falar conosco. Pai querido e santo, nós queremos te louvar nesta manhã, mais uma vez, te bendizer, te exaltar, meu Deus amado, e te agradecer pela tua presença nesse lugar, que é a mais importante. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de poder te servir, de poder estar na tua casa, de poder prestar o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor, de poder entoar cânticos ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai querido, em nome de Jesus, fale conosco nesta manhã, que teu Espírito Santo tenha total liberdade em nós, através de nós, que o Senhor venha fazer tudo segundo os desejos do coração do Senhor. E que essa palavra, Deus, essa reflexão dentro desse texto, possa mesmo nos encorajar, nos despertar, nos dar direção e nos ajudar, Pai, no nosso dia a dia, a respeito da convicção, do chamado do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, esse capítulo de número 5,
versículo 1 a 11, que nós acabamos de ler, é bastante conhecido de todos nós, de todos os irmãos. Se trata da pesca maravilhosa, né? E hoje pela manhã, lendo esse texto, nós acabamos de ler, né? Essa grande pesca que foi realizada aqui pelo apóstolo Pedro, com seus amigos, me chamou muita atenção que a grande pesca nesse dia, né? A pesca maravilhosa mesmo desse dia, foi a chamada do apóstolo Pedro, para que ele pudesse ser pescador de homens. Então Pedro, que era um pescador de peixes, agora Jesus pesca o apóstolo Pedro para ele, né? Ele pesca o apóstolo Pedro, mais alguns discípulos ali. E esse texto, ele tem muitos ensinamentos para nós, para a igreja de hoje. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês dentro desses 11 versículos, sem abrir muito leque aqui para outras referências, tratar mesmo a respeito do posicionamento de Pedro diante do chamado de Jesus, né, a postura do próprio Cristo diante do apóstolo Pedro, e como isto é importante para nós nos dias de hoje. O chamado de Pedro, a postura de Pedro diante de Jesus, a disposição dele já de início, né, o coração desprendido em emprestar o barco ali para Cristo, e muitos ensinamentos que nós vamos estar aprendendo aqui. O apóstolo Pedro, ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, juntamente com Tiago e João, e um dos apóstolos que mais, ou talvez até seja o que mais participou do ministério de Jesus, e também o que mais foi repreendido por Jesus. Esses dias eu estava pensando a respeito dos apóstolos de Jesus, eu fiquei pensando a respeito, por exemplo, de Judas. Aqui nós vamos ver, né, que após esse grande milagre, o apóstolo Pedro se prostra diante de Cristo e fala, afasta de mim porque eu sou pecador. Ele viu ali o grande milagre que Jesus havia realizado. E Jesus, todos que ele chamou para segui-lo como apóstolos, para que ele pudesse, durante o tempo do seu ministério, estar treinando, para que eles pudessem dar prosseguimento àquilo que ele veio fazer, o próprio Cristo veio fazer, e a nós também, a todos que foram chamados por ele, né, durante todo esse tempo, Jesus só chamou pecadores, porque todos são pecadores. A Bíblia nos garante isso, que todos pecaram. Não tem um sequer que pôde no passado ou na atualidade, ou poderá dizer no futuro, que não tem nenhum pecado. Todos têm pecado. Todos cometem algum tipo de pecado. Até porque nós herdamos isso, né, lá desde o Éden. Mas é interessante quando nós olhamos para Judas, por exemplo. Judas foi um dos 12 apóstolos de Jesus, que seguiu Jesus bem de perto, viu todos os milagres de Jesus, né, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou. Judas estava ali pertinho, né, desfrutando dos doces ensinamentos do nosso mestre, das maravilhosas palavras de Jesus. E Jesus chama Judas e coloca Judas como tesoureiro do seu grupo, sabendo que ele era um que roubava. Judas, ele metia a mão, né, lá no embornal onde era colocado o dinheiro, e ele roubava, né, os dinheiros, as ofertas que eram dadas ali, né, para o sustento dos apóstolos, do próprio Jesus, para o ministério deles. Judas, ele pegava esse dinheiro. Eu fiquei pensando, meu Deus, como Jesus coloca logo um cara que tem o hábito de roubar, para cuidar da parte talvez mais complicada, que é mexer com as finanças do grupo. E Jesus realmente faz isso. E você não vai ver nos evangelhos Jesus repreendendo Judas, ensinando Judas diretamente. Ele fica meio que solto. E Jesus sabia exatamente quem ele era, como todos os outros apóstolos. Tomé, que iria duvidar de tudo, mas que se tornou, né, um grande missionário, um grande ganhador de almas, porque esse é o propósito do nosso chamado: primeiro para a salvação, depois para ganhar almas, fazer discípulos, ensinar a esses discípulos o que nós aprendemos do Cristo, né? Está lá em Mateus
capítulo 28, verso 18 ao 20. E nesse contexto aqui, Jesus, o primeiro versículo nos mostra que Jesus, ele estava perto do lago de Genezaré, e somente Lucas vai chamar esse lago, né, de Genezaré. Lá no evangelho que Marcos escreveu, que Mateus escreveu, nós vamos encontrar esse texto também chamado de Lago de Tiberíades, um belo de um lago, né, com cerca de 21 metros de comprimento, por 12 de largura, 200 metros abaixo do nível do mar, cerca de 220 metros aproximadamente, abaixo do nível do mar. E Jesus, a Bíblia nos mostra que ele estava sendo apertado, comprimido por uma grande multidão, que interessava em ouvir os seus ensinamentos, queria ouvir a sua palavra, queria ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. É verdade que no meio dessa grande multidão que seguia Jesus, que se aproximava de Jesus, muitos deles iam por curiosidade, somente para desfrutar dos seus milagres, somente para comer do pão que ele providenciava, dos peixes que ele multiplicaria, presenciar, ver os milagres. Mas uma grande parte dessa multidão seguia Jesus realmente com interesse de ouvir os seus ensinamentos, de aprender com ele, de entender o que ele queria realmente passar para aquele povo de Israel. E Jesus, nessa ocasião, sentindo apertado, ele olha e vê 2 barcos. Ele vai justamente no barco de Simão Pedro. Nós aprendemos aqui, já de cara, que Jesus, tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele continua fazendo, é intencional. E nós precisamos também aprender isso, né? A fazer de forma intencional. Não é aquela visita, eu vou visitar por acaso, aí eu vou orar por acaso, eu vou jejuar só por jejuar. Não. Tudo que nós fazemos essa semana, nós tivemos uma semana abençoada, como todas as outras, uma semana de busca mesmo a Deus, de bastante oração, de propósito, de jejum, sabe? E assim, muito específico, com pelo menos ali uns 5 assuntos bem específicos relacionados à nossa igreja, a famílias, casais, ao contexto, né, que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, no ano que nós colocamos, né, através aí de iluminação do Espírito Santo, uma revelação de Deus, esse tema tão maravilhoso, né, o ano do renovo. Entendemos que muitas das vezes durante a nossa caminhada, por algum motivo ou outro, as pessoas acabam se esfriando, se distanciando, né, até mesmo muitos até abandonando a fé. E nós cremos realmente que esse ano é um ano do renovo, que Deus já está fazendo muitas coisas lindas e maravilhosas. Eu vi o Nilo falando aqui a respeito do churrasco, né? Eu vou compartilhar, eu também fiquei maravilhado com o churrasco ontem, maravilhado. Não sei se tinha, talvez 50 homens lá, 50 não tinha, ou mais. Uma bênção, algumas pessoas confessaram a Cristo como Salvador, né? Foram lá à frente, entregando as suas vidas a Jesus. O encontro que nós tivemos aqui com as irmãs, mais de 160 irmãs inscritas, né? A igreja cheia, sabe? Tudo isso é fruto, né? O próprio Senhor Deus nos dando uma resposta através do seu amor, a sua misericórdia. Quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos a Deus em oração, Deus realmente faz coisas, queridos, extraordinárias, sabe? E Deus realmente está fazendo renovo. Então nós precisamos, de forma intencional, eu vou orar. Por que eu vou orar? Para que eu vou orar? Para quem que eu vou orar? Eu vou jejuar. Qual o propósito desse jejum? Não é? A gente não jejua, não ora para ser melhor do que ninguém, para se destacar, para pregar bonito, para pregar melhor. Não é esse o propósito. Primeiro que nós matamos a nossa carne, né? Queimamos ela um pouquinho mais, nos aproximamos mais de Deus. E aí, como Pedro, nós percebemos o quão pecador nós somos e o quanto nós necessitamos do favor desse Deus, o quanto nós necessitamos da presença desse Deus na nossa vida. Então logo de cara eu já percebo que Jesus, ele vai nesse barco de Pedro e pega esse barco emprestado, se afasta um pouco, né? Se afasta um pouco, e ele vai se assentar nesse barco, como a gente vê no capítulo
no versículo de número 3, né, ele posiciona esse barco de uma forma bem estratégica, de modo que ele pudesse ser visto e ouvido por toda a multidão, né? Sabemos que era um costume judaico, né, na época de os mestres, os rabinos, eles se assentarem para ensinar, e a multidão também se assentava para ouvir e desfrutar desse ensinamento. Então Jesus, ele usa dessa estratégia, pega esse barco, se distancia um pouco da multidão, e ali ele continua pregando. Olha que interessante, ele está no barco de Pedro, se distancia, mas continua dirigindo as suas palavras à multidão, pregando à multidão. Mas o peixe maior que ele ia pegar, se é que eu posso dizer assim, estava dentro do barco com ele, estava do ladinho dele. E Pedro, observando tudo aquilo, sem imaginar, sem sequer pensar o que Cristo iria fazer ali dentro de pouco tempo, para que pudesse impactar a vida dele com a sua presença. E é interessante pensarmos nisso, queridos, porque nós estamos em uma caminhada com Cristo, amém? Estamos em uma caminhada com Cristo. E muitas das vezes durante esta caminhada, parece que você ora e não está acontecendo nada, você vem aos cultos regularmente e não está acontecendo nada, parece, mas o mundo espiritual, ele está em movimento 24 horas, Deus trabalha para aqueles que nele esperam, é escrito na sua palavra, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor Deus, Ele é o nosso socorro, na hora que nós precisamos dEle, Ele está pronto a nos ajudar nos momentos difíceis. E você vai caminhando, ouvindo pregações, mensagens, desfrutando de ensinamentos, e parece que talvez não está acontecendo nada na sua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa, para você ficar esperto, fique atento, crie expectativa em seu coração. Primeiro, creia, Deus está fazendo algo extraordinário, você ainda não viu, mas Ele está fazendo. Tenha essa convicção no seu coração, creia, que no tempo certo, Deus vai te surpreender. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus vai te surpreender. O apóstolo Pedro, ele não imaginava, ali estava o mestre assentado, ensinando uma multidão, e a Bíblia nos mostra que eles haviam pescado a noite inteira, a noite toda, não tinha pescado nem sequer um lambaria de mar, nem um lambarizinho, nem um peixinho havia pescado. Eles estavam lavando as redes, e era comum isso, natural, após um dia de pesca, um dia de trabalho árduo, difícil, nesse lago de águas profundas, extenso, talvez em momentos de bastante perigo, era comum eles lavarem as redes, tirar os galhos secos da rede, algumas coisas que vinham ali que não era do alimento, para o alimento deles, tirar e jogar fora e deixar as redes prontas. E nesse dia, eles estavam lavando as redes, eu imagino que eles não estavam felizes não, estavam tristes, porque eles viviam da pesca, eles dependiam da pesca para o seu alimento, para o seu sustento, para o sustento da família. Eles não tinham pescado nada, cansados. De repente chega Jesus e fala assim: me presta seu barco, vamos um pouquinho mais aí nesse mar, com essa cabeça, né? Rapaz, nós viemos de lá agora há pouco, estamos cansados, mas vamos ouvir o mestre. Então Jesus, ele vai nesse barco do apóstolo Pedro, creio eu, de forma intencional, retira esse barco um pouco ali, uma distância, levando um pouco mais distante da margem, se assenta de forma estratégica, para que o povo pudesse vê-lo, para que o povo pudesse observá-lo. No verso 4, onde está relatado isso que eu estou falando aqui, né, de distanciar um pouco o barco, Jesus fala para Pedro: vai para onde as águas são mais fundas. Fundas. Após ensinar, pregar, Jesus está falando para ele: vai para onde as águas são mais fundas. Isso também me chama a atenção. Eu não quero, nem posso, nem devo
forçar o texto, não é essa a ideia. Mas, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual e entendemos, e é possível entender isso, que nós estamos rasos demais, sabe? Tem dia que eu me sinto raso demais. Não, tem um negócio errado, está meio raso aqui, eu preciso aprofundar um pouco mais. Nós precisamos buscar isso em Deus. Ir para o lugar onde as águas são mais profundas, sabe? Buscar ter experiências mais profundas com Deus. Se eu quero viver um renovo, se eu quero viver algo diferente, novo mesmo de Deus na minha vida, eu preciso também fazer algo diferente. Eu não posso ter uma vida normal, comum, como todas as outras pessoas vivem, e querer experimentar algo mais profundo de Deus. Eu preciso ter isso na minha mente, eu preciso pagar um certo preço. Entenda, para a salvação, não. Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário por nós. Já nos livrou de toda a condenação do inferno, do domínio do pecado. Agora nós somos filhos de Deus. Nós vamos morar no céu. Nós somos herdeiros de tudo que Cristo conquistou. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Agora, para desfrutar, para experimentar mais, para ser mais cheio de Deus, eu preciso aprofundar um pouco mais. Eu preciso orar mais, preciso ler mais a Bíblia, eu preciso reunir mais com os irmãos, eu preciso estar mais próximo de homens de Deus, de mulheres de Deus, andar com pessoas que eu entendo que são homens de Deus, mulheres de Deus, pautados na palavra, não no seu achismo, não no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, mas que vivem a palavra, que buscam viver a palavra, que têm vidas realmente que impactam a terra com a sua presença. Sabe, irmãos? Deus nos chamou para isso, para ser luz nessa terra, para ser sal nesse mundo. Se o sal não salgar, se ele for insípido, para que ele serve? Para nada, a não ser pisado pelos homens. Jesus nos chamou para ser sal nessa terra. Então nós precisamos entender que para experimentar mais de Deus, desfrutar mais dos milagres, das maravilhas de Deus que Ele tem para nós, além do maior milagre, que é a salvação da nossa alma, das nossas vidas, nós precisamos aprofundar um pouco mais. Precisamos buscar um pouco mais. Precisamos aproximar um pouco mais. E à medida que eles se distanciavam das margens, em direção a águas mais profundas, Pedro ia ficando mais a sós com Cristo. Olha que legal isso. Se distanciando da multidão, se afastando dos discípulos, da multidão de discípulos, seguidores, Pedro está indo, distanciando e ficando cada vez mais próximo de Cristo. Um relacionamento mais íntimo com Cristo. E eu entendo que eu preciso buscar isso. E você também. Um relacionamento mais estreito com Cristo, mais íntimo com Cristo. Jesus vai falar para Pedro, para os que estavam com ele também, lancem as redes para a pesca. Uma ordem de Cristo. E aí, meus amados, o versículo 5, ele é fantástico. A resposta que o apóstolo Pedro, que Simão Pedro dá aqui, ela é fantástica. Quando você olha o texto, lê o versículo, você mergulha nele, você consegue imaginar a cena. Ele fala para Jesus assim: olha, nós esforçamos a noite toda, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, não pegamos um peixinho sequer. E aí vem a melhor parte. Ele fala para Jesus assim: olha, porque és tu que está dizendo, então eu vou lançar as redes. Um ato de fé, irmãos. Porque é o Senhor que está mandando. Porque é o Senhor que está dizendo. Porque é o Senhor que está direcionando. Então eu vou fazer. E aí, queridos, é algo que nós precisamos buscar muito de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso. Sobre discernimento.
compreender quando Deus realmente está falando. Né, eu sempre mostro a Bíblia, né? Quer ouvir Deus? Abre a Bíblia. Quer ouvir Deus? Abre a palavra. Tudo que Deus desejou revelar ao ser humano, tudo que Ele desejou, está escrito na palavra, está aqui para nós. Só que nesse caso, Jesus estava diante ali, e Ele fala: olha, mestre, porque é o Senhor que mandou, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram uma quantidade de peixe, mas foi tanto peixe, foi tanto peixe. Diga assim bem alto: olha, eu quero frutificar. Mais uma vez bem alto, como diz o José, não tem ninguém cansado aí não, né? Olha, eu quero frutificar. Ele disse que levantou às 6h30, eu levantei 5 da manhã. Levantei 5, dormi 1, levantei 5, ou seja, quase não dormi. Levantei um pouquinho mais cedo. Olha, amados, a única maneira de nós realmente frutificarmos, o próprio Jesus vai falar em João 15, que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Todo galho que está nele, esse vai produzir muito fruto. Para eu produzir fruto, eu preciso estar em Jesus. E Ele vai dizer lá: aquele que não produz, ele é cortado e lançado fora. Agora aquele que está produzindo fruto, essa vara que está produzindo fruto, ela vai ser limpa, trabalhada, para quê? Para que ela produza mais fruto ainda. Aí eu olho para mim aqui, pastor César, falei: eu quero frutificar, quero dar mais fruto ainda. Aí Jesus olha para mim, o Marco, fala assim: você quer dar fruto, né? Tá bom, então vou começar a trabalhar com você. Eu vou estreitar um pouco mais os laços com você aqui. E Jesus começa a mexer em áreas na nossa vida, a trabalhar em nós de certas maneiras, que nós não conseguimos, às vezes, entender nada. Por exemplo, sabia que o silêncio de Deus pode ser um trabalhar na sua vida? Pode ser um trabalhar em minha vida? Porque nós temos a convicção da nossa salvação. Jesus entrou na minha casa, queridos, falo literalmente na minha casa, de forma intencional, pelo Evangelho. Salvou a minha mãe, através da minha mãe, me salvou a minha irmã, e salvou tantas outras pessoas, de forma intencional. Jesus entrou lá, e mudou a minha história. E a forma de Deus trabalhar comigo, talvez não seja a mesma que vai trabalhar com você, ou em você. Para produzir fruto, essa vara que vai ser limpa, que somos nós, vai ser limpa, nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Deus limpar mesmo tudo aquilo que está nos impedindo de crescer, de frutificar. Tirar as arestas, tirar uns galhos secos que está lá começando já até apodrecer, sabe? Talvez podar lá no toquinho mesmo, sabe? Podar mesmo. Para que uma vez adubada pelo poder da palavra, da oração, juntamente com a ajuda dos irmãos, com a ajuda do corpo, nós possamos crescer e frutificar mais e mais e mais e mais para a glória do Senhor. Uma vez eu vi um pastor dizer o seguinte, que a árvore, quanto mais fruto ela dá, mesmo a boa parte das árvores, né? Quanto mais fruto ela dá, mais ela se curva. E é verdade, já viu, eu já vi, né, nas roças aí, plantação de mexerica, laranja, e mais alguns outros frutos que eu não vou lembrar aqui agora, mas já vi muitos. Quando está muito carregado, você já viu que os galhos arrastam até no chão? Está arrastando no chão, mas está cheio de fruto. Entende? Que às vezes para frutificar, às vezes não, com certeza, para frutificar, para produzir mais e mais frutos, nós precisamos descer, descer, e descer, e descer, e descer. E não é fácil descer, porque nós queremos crescer, queremos às vezes aparecer, destacar. Quando nós olhamos e falamos: Senhor, segundo a tua palavra, com a ordem do Senhor, porque o Senhor falou, porque está escrito na sua palavra. E aí aqui foi peixe, né? Tudo bem, mas nós vamos frutificar muito,
para a glória de Deus. Mas entende que nós precisamos descer, descer e descer. Como diz João, que ele cresça e nós vamos diminuindo cada vez mais. Quanto menor nós formos, irmãos, mais o Senhor vai nos usar, vai trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. O apóstolo Pedro, ele entende isso. Ele fala, olha, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, não aconteceu nada, mas o Senhor mandou. Se o Senhor mandou, nós vamos lançar a rede, vamos pescar novamente. E eles pegaram tanto peixe, que as redes começaram a rasgar, começaram a romper de tantos peixes. E aí, queridos, um outro ensinamento que nós temos aqui também. Pensa nisso que eu vou te falar. Nós vivemos em um mundo onde há uma carência muito grande de amor, de abraço, de comunicação, de diálogo, de famílias a sentarem à volta da mesa, tomar café juntos, almoçar juntos, jantar juntos, sabe? Tirar esse tempinho juntos. Quando nós estamos cheios de Deus, quando você está cheio de Deus, essa convicção de que o Espírito Santo está mesmo na sua vida, está te incomodando e está te levando de um lado para o outro. Você já percebeu que pessoas começam a falar do jeito que você fala? A querer andar com você? Porque isso, onde passa, contagia, sabe? Eu entendo que quando Jesus disse que nós somos luz do mundo, as trevas é a ausência de luz. Agora, se eu estou aqui, se você está aqui, se a igreja de Cristo está na terra, tem luz na terra, amém? Tem luz na terra. Quando Pedro estava com esse barquinho, com os amigos, lavando as redes, sem nenhum peixe, cansados, suados, talvez preocupados, como que nós vamos fazer para pagar as contas? Para colocar o mantimento dentro de casa? Ninguém se aproximou dele com aquela convicção, não, eu vou te ajudar, vamos fazer alguma coisa. Ninguém. Jesus ainda pede o barco emprestado. Agora, olha o versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Esse versículo me chama muita atenção quando eu trago ele para uma aplicação bem prática na minha vida. Na minha vida. Quando nós desfrutamos de milagres de Deus, de bênçãos de Deus, de experiências com Deus, sabe? Um dia desse eu conversando com um rapaz, e ele já uma caminhada, ele estava em um ambiente de oração, em um ambiente de busca, nós estávamos juntos, de louvor, de pessoas comprometidas com Deus. Esse jovem chorando bastante, eu cheguei perto dele, abracei ele e falei para ele assim, olha, eu todo animado, sabe, aquela convicção, Deus está aqui, e estava mesmo, de fato. Eu abracei e falei, você está sentindo a presença de Deus? Ele falou assim, não estou não. Eu disse, meu Deus. Aí eu baixei um pouquinho assim o tom da voz, né, que eu estava todo empolgado. Falei, não. Ele falando bem baixinho comigo, assim, sem expor, né, eu bem pertinho dele. Ele falou assim, não estou não, pastor, não estou sentindo nada. Eu falei, nada, mas por quê? Tem alguma coisa acontecendo? Ele, eu não sei, e lágrima pingando. Eu falei para ele assim, olha, você deseja sentir a presença de Deus, quer sentir a presença de Deus? Ele falou, eu quero, mas eu não estou conseguindo, não, eu não sei, eu não sinto nada. Eu falei para ele assim, olha, use a sua fé, porque ainda que você não esteja sentindo nada, Ele está presente nesse lugar. E Ele está te vendo. E eu coloquei a mão no peito, no coraçãozinho dele, jovenzinho, batendo, falei, olha, dizer, o Espírito Santo está aí na sua vida, Ele está em você. Passado assim um pouco mais de tempo, fazer os gestos aqui, tá? Não importa, ele estava lá. Sentindo realmente a presença de Deus na vida dele.
O fato de você talvez estar aqui nessa manhã, talvez você não está sentindo nada, não significa que Deus não está aqui. Ele está presente aqui. Nós temos essa convicção em nosso coração. A palavra dele está sendo ministrada, nos ensinando nessa manhã. E ele está presente aqui. Quando acontece esse grande milagre, agora Pedro começa, pode vir. Aí o pessoal, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo naquele barco ali? Tem alguma coisa diferente acontecendo ali. Ai, irmão, eu quero muito isso para mim, sabe? Eu quero muito isso para CB Paz, amém? Quero muito isso por nós. Que as pessoas passem na rua. Ou não só passem na rua, quando nós passarmos na rua, as pessoas possam olhar para mim, para você e dizer assim, olha, o que está acontecendo na vida dele? O que está acontecendo na vida dela? O que está acontecendo naquela igreja? Tem alguma coisa acontecendo ali, alguma coisa diferente acontecendo ali. Não será nada, queridos, nada além e nada menos, nada mais importante, porque não existe. Desde a antiguidade nunca houve e nunca haverá um Deus como o nosso Deus. Será a presença de Deus nas nossas vidas, a presença de Deus nessa casa, a presença de Deus nas nossas famílias, a presença de Deus entrando nos casamentos, entrando no coração dos filhos, convertendo aos pais, dos pais convertendo aos filhos e frutificando cada vez mais para a glória do Senhor Deus. Venham, o barco está cheio. E eles foram. Era tanto peixe, eu queria estar lá para ver essa cena, sabe? É tanto peixe que os barquinhos começaram a afundar. E aí, queridos, além de emprestar um barco, está ali disponível para o mestre, um coração desprendido. O apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte no verso de número 8. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O reconhecimento de que ele era um pecador. Um reconhecimento que nós precisamos ter. Pecadores remidos que nós somos pelo sangue de Jesus, mas que continuamos nessa vida sujeitos a erros. Sempre que nós aproximamos mais de Deus, nós vamos percebendo cada vez mais o quanto nós precisamos aproximar mais e mais e mais e mais ainda. O profeta Isaías, a gente citou esses dias orando no monte, uma turma, bênção demais. Nós citamos o capítulo 6 de Isaías, quando Isaías teve a visão do trono de Deus. Os serafins, cada um com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e o tempo todo dizendo, santo, 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 santo é o Senhor, né? E toda a terra, o céu, a terra, tudo cheio da glória de Deus. Isaías, sempre no capítulo anterior, 5, apontando os pecados de Israel, apontando os erros dos outros, apontando os defeitos. E aí a Bíblia vai dizer que um serafim pega no altar do Senhor uma brasa, como uma tenaz, uma espécie de um alicate, pega essa brasa, desce, traz, toca nos lábios de Isaías. E a iniquidade dele, o pecado dele foi tirado, ele foi livre, perdoado ali naquele momento. Agora, ele muda a direção da sua fala. Agora não é o pecado de A ou B, não é o erro de A ou B. Agora ele aponta para ele e fala assim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. Porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ah, amados, quando nós aproximamos de Deus, nós reconhecemos quem nós somos. É ou não é? É ou não é? Pastor César se acha o cara. Aí Deus olha para ele e fala assim, deixa eu te mostrar, meu filho, você não é isso tudo que você está pensando, não. Vou mostrar para você quem manda aqui. E aí, vou dar um exemplo assim, meu, né, bem prático. Vem uma dorzinha no rim, de vez em quando eu sinto lá umas cólicas renal. E aí aquela coisa, meu Deus, Wallace, não dá nem para andar direito, você fica bambo, pálido, né? Parece que está até desfalecendo, às vezes, já aconteceu isso comigo. Aí você começa, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Meu Deus, tem misericórdia. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer de jeito nenhum. Não deixa eu morrer não, Jesus, tem misericórdia. A última vez que eu tive uma cólica de rim bem forte, nós morávamos ainda em Teixeiras, e a Josi que me trouxe no hospital aqui, São João Batista. Irmãos, acredite, essa mulher gastou 9 minutos de Teixeira aqui no hospital.
Eu não sabia se eu ia morrer de cólica de rim ou se era os quebra-mola que ela pulava todo. Pá, pá, pá. Aí eu, não era, Josi? Eu falei, Josi, pelo amor de Deus, você me mata. Mas eu estava aguentando nada. E ela, pezinho pesado. Não conseguia nem vestir a camisa, só com ela de um lado. Sabe, queridos, não é o desejo de Deus que ninguém sofra. Não é, estou dando um pequeno exemplo. Pode ser muitas outras coisas. O Nilo falou aqui, né? Coisa difícil de converter, né? É o bolso. Permite algo nas finanças, seja onde for. Mas na saúde, aí você percebe como eu preciso de Deus. É na dor. A maioria das vezes, queridos, é na dor que nós conhecemos Deus bem de perto. É na dor que nós temos experiências com Ele. Por isso que o ministério, o chamado de Deus para nossas vidas, ele não é um mar de rosas. É espinhoso. E é dolorido, a maioria das vezes. Mas vale a pena. Porque você também pode dizer, e eu também posso dizer, porque o Senhor está falando. Porque o Senhor está mandando. Porque o Senhor está dando direção. Então eu vou fazer. Vou lançar a rede. Vou ganhar muitos para Cristo. Vou discipular. Vou aconselhar. Vou trazer para perto. Vou ensinar o que eu aprendi de Jesus. Não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós nos ajuda. Somente Ele. Eu creio, houve uma grande festa, porque a empresa estava falida. Falida. Mas agora Jesus trouxe o recurso e a provisão. O apóstolo Pedro reconhece: Senhor, afasta de mim, que eu sou um pecador. Não entendendo ele que o que Jesus mais queria era aproximar dele. Ao passo que o pecador foge de Cristo, deseja se afastar de Cristo, o pecador por si só, ele não consegue, não tem forças para se aproximar de Cristo. Mas quando Cristo chega, queridos, a história muda. É Ele quem se aproxima do pecador. Por quê? Por causa do grande amor de Deus. Deus enviou seu Filho único, seu Filho amado, para morrer lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, conhecido de todos nós. Verso 10, e caminhando para o final da nossa reflexão. Verso 9 primeiro. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não se preocupe, não tenha medo. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. Eu fiquei pensando muito nessa frase, essa palavra de Jesus a Pedro. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Por que Jesus não chamou Pedro logo ali, enquanto ele estava sem nenhum peixinho? Enquanto ele estava lavando as redes: vem Pedro, você vai ser pescador de homens, vamos. Pedro podia olhar para ele e falar: estou pescando nem peixe. Estou pegando nem peixe, que eu sou profissional. Ele é profissional. Estou pegando nem peixe, vou pescar homem. O que Jesus faz, queridos? Ele realiza um grande milagre para Pedro entender que não dependia dele. Não era a respeito de Pedro, é a respeito de Cristo. Você acha que eu tenho condição, que você tem condição? Tem não. É tudo Ele. É por causa dEle. Primeiro Jesus realiza o milagre. Jesus precisava fazer isso. Ele podia ter já colocado no coração de Pedro o desejo de segui-lo, ele se tornar um grande pregador, como se tornou um grande seguidor de Cristo. Mas não, Jesus mostra para ele: ô Pedro, você não pegou nada, você está cansado, você está falido, mas eu vou mostrar para você que diante de ti, dos seus companheiros, está alguém que tudo pode. Está alguém que pode mudar a sua história. Quando Jesus entra, a história muda mesmo, isso é fato. Uma grande pesca. Eu sou pecador. Jesus, imagina Jesus sorrindo. Ronaldinho, agora ele admitiu. Se ele admitiu, é um grande passo para eu poder entrar e mudar a história dele. Quando nós admitimos, queridos. Nós admitimos isso. Aleluia. Eu vibro demais com esses textos. Eu gosto demais, porque eu vejo, de todos assim, os 35 milagres de Jesus estão registrados nos evangelhos, todos. Eu leio todos e olho todos, eu fico maravilhado. Mas esse aqui
específico, Jesus chamando Pedro para ser um pescador de homens, cara que não tinha pego nada ainda. E aí, a Bíblia vai dizer no finalzinho, verso 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram. Você não pesca nada, se não tem um monte de peixe, se os barcos não estão lotados, talvez você ia falar assim, o cara não tinha nada a perder mesmo, vamos seguir Jesus, né? Tá ruim das pernas, né? Tá quebrado, vamos ver o que vai dar, né? Não, Jesus chama, prega, faz um grande milagre, deixa ele bonado, cheio dos peixes. Agora ele reconhece que é pecador, viu um grande milagre, e ele fala assim, não, isso para mim não importa mais. Nós precisamos oferecer a Cristo, queridos. Oferecer a Deus aquilo que importa para nós. Oferecer algo que tenha valor para nós, sabe? Isso é uma forma de se desprender. É uma forma de mostrar que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus está acima de qualquer coisa. Que nada mais importa, queridos. Quando nós conhecemos a Cristo, desfrutamos dessa maravilhosa salvação, entendemos o chamado, reconhecemos como pecadores nós somos, falidos espiritualmente. Pedro falido na pesca, financeiramente mesmo, espiritualmente também. Nós entendemos isso. O Senhor entra na nossa vida, muda a nossa história. Não vale a pena ficar apegado em coisas tão fúteis, tão banais, tão passageiras. Estou falando para você largar seus bens, né, não é isso não. É isso aqui, queridos, ó. Se trata de prioridade. Aquele que realmente é o primeiro lugar na nossa vida, entende? Eles deixam tudo e vão seguir Jesus. Quando você olha Pedro nos evangelhos, aprendendo com Jesus, questionando muitas vezes, Jesus ao ponto de expulsar o diabo de Pedro, para trás de mim, Satanás. Ao ponto de falar para Pedro que ele não era convertido ainda. Ele fala com Pedro aqui, vai falar lá em João 21, quando ele ressuscita. Pedro já havia negado e tal. Pedro está lá novamente pescando, voltou a pescar. Jesus vem e reafirma o chamado com ele. E aí, meus amados, você vai ver lá em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2. Quando cumpre ali a promessa do Pai, que havia sido feita pelo profeta Joel. Cumpriu-se a promessa. Desce o Espírito Santo. No cenáculo todos foram cheios do Espírito Santo. O irmão Pedro estava lá. Era um deles. Não era aquele Pedro mais com coração de pescador, de peixinho, que estava lavando as redes, que estava lá, que tinha... Não. Agora é um Pedro com a vida transformada. E é ele quem vai pregar agora. Agora é ele. Eu quero só citar o verso 33 de Atos capítulo 2. Pedro vai dizer assim, olha: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Eu amo esse versículo, porque o Pedro lá atrás, pescador, falido, reconhecendo que era um pecador, teve ali um encontro com Cristo, uma pesca maravilhosa, um grande milagre, seus amigos desfrutando, eles abandonam tudo para seguir Jesus, e agora ele está dizendo, esse Jesus que veio, que foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu ao céu, agora exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou a vocês agora o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. Foi ele que derramou sobre vocês o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo foi derramado sobre nós. E por que ele fez isso? Porque assim como Pedro entendeu que houve um grande milagre, e que a partir dali ele antenou, ele olha, eu vou seguir esse Jesus mesmo, não tem jeito não. Agora, queridos, você e eu, cheios do Espírito Santo, nós precisamos entender que esse chamado para o apóstolo Pedro, para ser pescador de gente, de almas, esse é o chamado para você também. Esse é o chamado meu, é o nosso chamado, é o chamado da igreja. E para pescar no mar, nesse mundão aí, ó, pescar aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador,
Esses dias, todos nós conhecemos, mas especificamente nessa semana, a gente passando ali na Avenida Santa Rita, né, Marcos? Vendo aquela multidão de jovens perdidos nesse mundão, queridos. E você não precisa de anzol, não precisa de uma rede comum, não precisa de tarrafa, não precisa de, sei lá, esses apetrechos de pescas aí que eu nem conheço, todos, mas a gente não precisa disso. O que nós precisamos é dizer o seguinte: eu não tenho condição, eu não posso, mas segundo a sua palavra, se o Senhor me chamou, eu vou lançar a semente poderosa do Evangelho, pregar sobre esse Cristo que você hoje conhece, que nós conhecemos. Pedro, ele se assombra, mas por causa da sua falta de fé e de indignidade também, não se sentia digno de tudo aquilo, de todo aquele evento que estava acontecendo ali. Mas foi gerando durante a caminhada com Cristo, e a descida do Espírito Santo gerou confiança em Pedro, paixão por Cristo, paixão pelo Evangelho, paixão pela palavra. Tão forte foi esse amor por Cristo, que o apóstolo Pedro, ele chegou a dizer: eu não sou digno de morrer como meu mestre, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno, do começo ao fim, entendendo que não era digno mesmo. Mas se Cristo entrou na história dele, na sua história, na nossa vida, de forma intencional, para nos salvar, e colocou o Espírito Santo em nós, queridos, não que ele precise, mas ele conta com você, ele conta comigo, ele conta conosco, para impactar essa cidade com o poder do Evangelho. Não é com o nosso poder, porque nós não temos poder algum. Jesus falou para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não viesse. Toda autoridade que você tem, você não teria se não viesse do alto. Nenhum poder, queridos, nós também teríamos se o Espírito Santo não estivesse na nossa vida. Mas o Espírito Santo está em nós, está na igreja, é Ele que nos conduz, é Ele que está nos dando direção. Eu creio muito nisso, e nós temos já percebido um grande mover de Deus. Como Deus está trabalhando, irmãos. Fique atento, porque você não vai só ver, você vai fazer parte disso. Nós seremos parte desse grande mover de Deus nessa terra. E aí sim, nós faremos muitos discípulos, daremos muitos frutos, para glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Feche seus olhos. Talvez nessa manhã, trazendo uma reflexão, aplicando em nós, talvez não de peixes, né? Obviamente, mas talvez você está falido espiritualmente, algum problema sério no seu relacionamento, no seu casamento, na sua casa, seus familiares de forma geral. Talvez você está ainda como esse menino que eu citei aqui, que eu tive essa experiência de conversar com ele. Pastor, eu venho todos os dias no culto, eu vou na célula, mas eu não estou conseguindo sentir essa presença de Deus que tanta gente fala aí. Ainda que você não esteja sentindo, se assim como Pedro, eu e você, nós reconhecemos um pecador que nós somos, que nós dependemos dele, nós cremos nele para a salvação, recebemos a salvação dele, você precisa crer que o Espírito Santo está em você, que ele habita em você, que nós somos templo dele, que mesmo que você não veja nada acontecendo, use a sua fé, diga para você mesmo assim: olha, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está presente, eu creio no Senhor. Comece a buscar Ele mais e mais, comece a orar, comece a buscar uma vida de um relacionamento mais íntimo, mais estreito com Ele. Pode ter certeza, queridos, eu afirmo isso, o maior interessado nisso é Ele próprio, o próprio Deus.
Porque quem pecou, quem distanciou, foi o próprio homem, que se afastou de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus. Jesus foi ao céu e enviou o Espírito Santo, que nos consola, nos direciona, ilumina a palavra aos nossos corações, a nossa mente, que trabalha em nós, que move a igreja, que conduz a igreja. Pode crer, é Ele que leva as nossas orações. Que o apóstolo Paulo vai dizer que muitas das vezes nós não sabemos nem como orar, nós não sabemos como pedir, não sabemos como falar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Deus é inexplicável, querido. Ele está falando para uma multidão. De repente ele afasta com o barco de Pedro. Ele busca um relacionamento mais estreito, mais íntimo ali com Pedro. Uma conversa com Pedro. Pedro, vai para as águas mais profundas, Pedro. Lança sua rede, Pedro. Está feliz com esses peixinhos, Pedro? Pois é, Pedro. Eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo melhor para você. Eu vou te fazer um participante do meu reino, Pedro. Aleluia. Você será um ganhador de almas, Pedro. A partir de agora, se você quiser, se você deixar, a sua história muda. Oh, aleluia. Na presença de Deus nós temos liberdade, queridos. Você tem liberdade nessa manhã, aqui no templo. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, de abrir a sua boca, de glorificar, de exaltar, de aplaudir, de esboçar alguma reação, que seja ela tocada pelo Espírito Santo de Deus, que assim como desceu no cenáculo e assoprou naquele lugar, também está presente aqui nessa noite, nessa manhã desse dia. Deus nos chamou para algo grandioso, queridos. Ganhar vidas, cuidar de vidas, preparar pessoas para a eternidade, fazer discípulos, seguidores de Cristo. Ide por todo mundo, por todas as nações, fazer discípulos, batiza-os em nome do Pai e do Espírito Santo, ensina-os a guardar tudo que vocês aprenderam comigo, Jesus disse. Ei, e eu estarei convosco, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus não nos tira de algum lugar para caminharmos sozinhos. Ele caminha conosco. Ele não foi aos céus e abandonou os discípulos. Ele disse, olha, eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador. Nós não estamos sozinhos, queridos. Você não está sozinho. Se você ouviu isso, repreende em nome de Jesus. Diga, isso é mentira do diabo. Jesus me chamou, eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu, o Espírito Santo está em mim, eu larguei tudo, estou seguindo a Jesus, eu não estou sozinho. Oh, aleluia. Você tem liberdade, meu querido, de abrir a sua boca nesse momento. Abra a sua boca, fale com o Senhor, fale palavras de gratidão a Ele, de louvor a Ele, de honra a Ele. Porque na verdade, Pedro disse que deixou tudo para seguir Jesus. Nós às vezes falamos isso também, deixei tudo, deixei alguma coisa para seguir Jesus, mas na verdade, nós deixamos nada para ter tudo. Deixamos nada para ter tudo, porque tudo isso na terra, queridos, tudo nessa vida que é passageiro, que nós abrimos mão, renunciamos a nossa própria vida, a nossa própria carne. Ei, enquanto estivermos aqui, nós temos o Espírito Santo em nós. E quando nós passarmos dessa vida, ou se estivermos vivos na ocasião do arrebatamento, a Bíblia garante que nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Há uma morada eterna, há uma morada no céu, há algo maior preparado para nós. Oh, pela marcha.
Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos nessa manhã, Pai amado. Nós te exaltamos, Deus querido. Te bendizemos, Pai querido. Nós temos certeza que o Senhor está aqui, Pai. Olha os teus filhos no louvor, Pai, ministrando ao céu, ministrando àquele que está sentado no alto e sublime trono, no qual nós nos rendemos, nos curvamos diante dele. E assim como Pedro, nós dizemos também: eu sou tão pecador, Senhor, eu sou tão pecador, Senhor. Deus olha para nós com seu olhar de misericórdia, de amor, de bondade. Esse Deus santo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, escolheu habitar em nós, escolheu habitar em você, Laura, em mim. Por isso, amados, eu sempre bato nessa tecla. Nós precisamos ter alguma palavra de gratidão para falar para Ele. E eu estou orando aqui, isso é uma oração que eu estou fazendo, e eu digo: Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. Não fui eu que escolhi o Senhor, Pai. O Senhor se chegou a mim, me escolheu, escolheu a nós. Por isso, amados, que o mundo não entende, não vai compreender mesmo, a menos que eu e você, que você se disponha, que eu me disponha a ir lá fora e mostrar para o mundo esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que de forma intencional entrou na nossa vida, na nossa história, mudou a nossa casa, e que pela fé eu creio vai mudar dezenas, centenas, milhares de pessoas nessa cidade, para que o nome dele seja glorificado. Jesus dá uma amostra para Pedro: olha, Pedro, você não pegou nada sozinho, comigo as redes se encheram, sozinho você não vai conseguir, agora com o Espírito Santo em você, prega, Pedro, prega, fala do meu nome. 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus, porque Jesus não precisa do nosso conhecimento, não precisa da nossa empresa, não precisa da nossa retórica, não precisa de nada de nós, só quer um coração disponível. Essa manhã eu chamo de uma manhã de avivamento, Marcos. Eu chamo de uma manhã de um renovo. Eu chamo de manhã de restauração. Eu chamo de manhã de cura. Eu chamo de uma manhã onde você vai sair daqui mais convicto de que o Senhor te chamou para uma grande obra. Pregue em tempo e fora de tempo. Propague o evangelho do reino. Vamos fazer isso juntos, queridos. E essa igreja não vai caber, não vai comportar o número de pessoas, porque quando nós trabalhamos com seriedade, com sinceridade, com o coração em paz, tranquilos, é o próprio Deus que vai enviar aqueles que haverão de ser salvos, vai trazer para nós cuidarmos. Pastor, como você sabe disso? Olha a igreja primitiva lá em Atos 2, eles perseveravam juntos, unânimes, em oração, no partir do pão, na comunhão. Ninguém tinha dificuldade no sentido financeiro, não passava dificuldades, era alegria, reunidos no templo, reunidos nas casas, naquele propósito, cheios do Espírito Santo. E Deus enviava todos os dias aqueles que haveriam de ser salvos. Irmãos, nós não temos que fazer força com o nosso próprio braço, nós não temos que brigar com ninguém, nós temos que fazer o papel que o Senhor nos chamou para fazer. Ele nos chamou para ser santos, separados. Você é separada, é separado. Nos chamou para pregar o evangelho com seriedade, e Ele vai encaminhar um por um, ou de 2 em 2, quem sabe de 10 em 10, não sei, aqueles que haverão de ser salvos. O Teu nome seja glorificado aqui, Pai. Seja exaltado nesse lugar, Senhor.
Receba, Deus, esse culto de louvor e adoração, Senhor. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada além de ti. Você pode aplaudir o Senhor com todas as forças. Aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Amém.